palavra de Deus aí, por favor. Procure o Evangelho segundo Mateus, capítulo 5. Evangelho segundo Mateus, capítulo 5. Onde você encontrar, deixa essa página marcada, por favor. Nós vamos continuar o nosso estudo acerca do Sermão do Monte, deste que, como temos dito, é o mais importante sermão do mais importante pregador que existe, o Senhor Jesus. Mateus capítulo de número 5, faremos a leitura a partir do versículo de número 43, nós vamos ler até o versículo 48, todos acharam? Está escrito assim: ouvistes que foi dito, amarás o teu próximo, e aborrecerás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do Pai que está nos céus, porque faz que o seu sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Pois se amardes os que vos amam, que galardão tereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os publicanos também assim? Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Amém? Curva sua cabeça, feche os olhos, por favor. Pai Santo, mais uma vez nos dirigimos a Ti em oração, Senhor, e agora pedindo que o Senhor traga luz à nossa mente, que o Senhor traga luz ao nosso entendimento, pois está escrito que a exposição das Tuas palavras dá luz e entendimento. A Tua palavra é lâmpada para os nossos pés, Senhor, luz para o nosso caminho. Então nos ensina, nós estamos aqui para aprendermos a Tua palavra, Senhor. Que todo tipo de impedimento seja repreendido por Ti agora, Pai Santo, para que essa palavra se cumpra de fato da nossa vida, nos molde, nos transforme, quebra, Senhor, o nosso orgulho, esmaga, Senhor, a nossa arrogância, a nossa prepotência, e nos transforma num varão perfeito, maduro, assim como o Teu Filho amado Jesus é. Em nome de Jesus, fala conosco, Senhor, que assim seja feito. Amém, e graças a Deus. Pode sentar aí no seu lugar, por favor. Hoje nós vamos concluir o capítulo 5 desse tão precioso Sermão do Monte, que nós começamos a estudar há cerca de 4 meses atrás. E é importante nós lembrarmos que nesse discurso Jesus está no Monte das Oliveiras, na companhia dos seus discípulos, e uma grande multidão se aproxima, e então, do versículo 3 ao versículo 12, Jesus, Ele descreve como será, ou como deve ser, a vida dos súditos do seu reino, daqueles que foram trazidos das trevas para a sua maravilhosa luz, daqueles que foram resgatados pela
preciosa obra redentora de Jesus. Então ele diz: bem-aventurados os pobres, os humildes de espírito, bem-aventurados aqueles que choram, aqueles que têm um coração quebrantado, bem-aventurados aqueles que são mansos, bem-aventurados aqueles que têm um coração puro, aqueles que têm fome e sede de justiça. Bem-aventurados são os misericordiosos, aqueles que se compadecem das misérias alheias. E então Jesus traça um estilo de vida dos seus súditos totalmente contrária da vida vivida pelas pessoas que não servem a Deus. E então Jesus vai dizer: olha, bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem, quando vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vocês por minha causa. Vocês serão bem-aventurados por isso. Então, na segunda sessão, já dos versículos de número 13 ao versículo de número 16, Jesus então conta qual seria a influência dessas pessoas transformadas no presente século, no mundo. Então ele diz: vós sois o sal da terra. Se o sal não tiver sabor, com que há de salgar? Para nada presta, a não ser para ser pisado pelos homens. E então ele diz: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, e ninguém acende uma lâmpada e coloca debaixo de um cesto, mas num lugar alto, para que ilumine todos os que estão na casa, e assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que eles vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Então Jesus começa a terceira sessão do discurso, quando a partir do versículo 17 ele diz: não pensem que eu vim abolir, abrogar ou anular a lei de Moisés. Não, eu vim cumpri-la. E então ele vai dar 6 exemplos, onde ele cita um trecho da lei e traz o seu real significado. Porque entenda, um dos maiores problemas, da maior influência religiosa da época, era a interpretação equivocada que eles tinham da lei de Moisés. Então Jesus diz: vocês ouviram o que foi dito? Não matarás? Eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se encolerizar contra o seu irmão, já pode ser julgado por isso. Ou seja, para ser homicida não precisa ter um atentado contra a vida, basta ter ódio contra o seu irmão. Aí ele diz: vocês ouviram o que foi dito? Não adulterarás? Eu, porém, vos digo que qualquer que olhar para uma mulher com desejos impuros no seu coração, já cometeu adultério com ela. Aí depois ele trata da questão do divórcio, por causa da interpretação equivocada dos religiosos. Depois ele fala das questões dos juramentos, onde ele diz, no versículo 37, o vosso falar tem que ser sim, sim, não, não, porque o que passa disso é de procedência maligna. E aí depois ele fala da questão da vingança, quando os homens tinham o direito de recorrer aos tribunais para punir o infrator com a mesma proporção da lesão que sofreu. Então a ideia de Jesus é mostrar que o homem não deve buscar vingança, mas abrir mão dos seus direitos. E hoje nós entramos no 6º exemplo que Jesus dá, usando um trecho da lei, trazendo o seu real significado. E mais uma vez ele diz: ouvistes o que foi dito? Versículo de número 43, diz assim: ouvistes que foi dito, amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Então olha que coisa curiosa, quando ele diz, ouvistes o que foi dito, amarás o teu próximo, isso de fato é um trecho da lei.
Isso de fato foi escrito por Moisés. Mas o odiarás o seu inimigo não está escrito em canto nenhum do Antigo Testamento. Isso era um ensino adicional que veio da parte dos religiosos e que se tornou tradição no povo. Eles acreditavam que, amando o seu próximo, eles estavam odiando os seus inimigos. Então a questão passa a ser: quem era o próximo? Vamos voltar lá para a lei, para Levítico capítulo de número 19, vá comigo até lá. Livro de Levítico capítulo de número 19. Versículo de número 18, está escrito assim, essa é a lei: não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Então eles sabiam que isso de fato estava escrito na lei: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Só que, para eles, o próximo era exclusivamente aquele povo que fazia parte da aliança que Deus fez com Abraão. Então, para eles, o próximo era de fato aqueles que estavam próximos. Eles não amavam os estrangeiros, eles não amavam os gentios, os pagãos, as outras gentes, apesar de também ser um mandamento da lei. Observe o que está escrito no versículo de número 33. E quando o estrangeiro peregrinar convosco na vossa terra, não o oprimireis. Como o natural, ou seja, como o compatriota, como aquele que nasceu na sua terra, do mesmo modo, entre vós será o estrangeiro que peregrina convosco. Amá-los-eis como a vós mesmos, pois estrangeiros fostes na terra do Egito. Então presta atenção nisso. A mesma lei de Levítico 19, 18, que diz: amarás o teu próximo como a ti mesmo, diz no versículo de número 33, que entre os próximos estão os estrangeiros, aqueles que não faziam parte da aliança que Deus fez com Abraão, aqueles que são considerados outras gentes, outros povos. Mas os religiosos nos dias de Jesus, eles nutriam ódio contra as outras gentes. Então eles diziam que, amando os judeus, eles declaravam ódios contra aqueles que eram considerados pagãos, impuros, ímpios, infiéis. Em uma certa ocasião, um destes religiosos vai até Jesus perguntando acerca da vida eterna que Jesus tanto falava. E aí Jesus vai perguntar para este que é perito na lei, o que ele lê, o que ele entende. E este moço vai citar os mandamentos. Vá comigo agora para Evangelho segundo Lucas capítulo 10, para você entender melhor como os religiosos interpretavam. Evangelho segundo Lucas capítulo 10, versículo de número 25, está escrito assim: e eis que se levantou um certo doutor da lei. Por que ele era chamado doutor, perito, advogado na lei?
porque estes eram aqueles que conheciam a Escritura como poucos. O conhecimento que eles tinham em relação aos livros de Moisés e dos profetas era singular, eles conheciam demais, por isso que eles eram chamados de doutor, perito. E um destes homens se levanta para fazer uma pergunta a Jesus, com a intenção de surpreendê-lo. Aí observe, versículo de número 25. E eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando-o e dizendo: mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus lhe disse, versículo 26, que está escrito na lei? Como lês? Olha, você é doutor da lei, você é perito da lei, você conhece como ninguém. Então vamos lá, o que é que está escrito na lei? Como você entende? Porque perceba, todo o sermão do monte, principalmente essa terceira sessão, que começa a partir do versículo 17, Jesus está querendo mostrar para eles que eles entendiam a letra, mas eles não entenderam o espírito da lei. Então agora Jesus pergunta para aquele que mais conhecia, o que é que está escrito e como você interpreta. Versículo de número 27. E respondendo ele, o perito da lei, disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. E aí ele acrescenta, aí o doutor acrescenta, e de todo o teu entendimento, porque na lei não está escrito de todo entendimento, ele acrescenta. Então ele está citando Deuteronômio capítulo 6, versículo 5, dizendo: olha, a lei diz que o homem deve amar a Deus com todo o seu coração, com toda a sua vontade, com todas as suas forças. E dizendo isso, ele de fato está citando a lei. Mas aí ele cita também Levítico 19, versículo 18, quando ele diz na sequência: e ao teu próximo como a ti mesmo. Ou seja, de fato, ele sabia o que está escrito. E nós precisamos nos lembrar do que Jesus diz em Mateus capítulo 22, quando ele diz: um novo mandamento vos dou, amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, e ele diz: ao próximo como a ti mesmo. O que Jesus faz ali? Ele vai condicionar na sua explicação o amor que nós temos a Deus com o amor que nós temos com o nosso semelhante. As coisas estão interligadas. Quando você lê 1 João capítulo 4, versículo 20, o texto diz assim: aquele que diz eu amo a Deus e não ama o seu irmão é mentiroso. Porque se você não ama o seu irmão que você vê, como é que você vai amar um Deus que você não vê? Os religiosos, eles viviam declarando o seu amor e a sua devoção a Deus. Eles diziam abertamente, pois eles prestavam cultos a Deus, ofereciam sacrifícios e holocaustos a Deus. A questão era exatamente a relação com o próximo. Então Jesus, na sua pergunta, faz este homem citar o que está escrito na lei, e ele cita. Só que quando ele diz: amará o Senhor o teu Deus com coração, alma e forças, e ao próximo como a ti mesmo, Jesus diz algo que surpreende esse religioso. Porque Jesus diz o seguinte, no versículo de número 28: respondeste bem, faze isso e viverás. Quando Jesus diz, faz isso, é isso mesmo, a lei diz isso, coloca isso em prática e você vai viver a eternidade. Ele ficou desconcertado. Perceba, Jesus não fez nenhuma acusação, Jesus não fez outro questionamento. Jesus vai dizer: olha, já que você sabe o que está escrito, então proceda em conformidade com o que está escrito, faz isso e viverás.
Quando aquele perito ouviu o que Jesus disse, ele ficou desconcertado. Ele ficou querendo se justificar. Ele não sabia o que falar para Jesus. Então veja, versículo de número 29. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: e quem é meu próximo? E aqui que está a grande questão. Porque nós vemos lá no início, Jesus dizendo: ouvistes o que foi dito? Amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo? A lei de fato diz: amarás o teu próximo como a ti mesmo, mas a lei não diz: odiarás o seu inimigo. Esse odiarás o seu inimigo era o que eles ensinavam. Por quê? Porque havia um grupo de pessoas que os judeus detestavam, odiavam. Você deve se lembrar que quando Israel volta da Babilônia, naquele período, depois daquele período de 70 anos cativos, eles vão chegar em Samaria, em Jerusalém, e vão perceber que os samaritanos haviam mistificados, ou melhor, houve uma miscigenação da espécie, pois os samaritanos, com medo dos povos que estavam ao redor, enquanto a cidade estava destruída, eles entregaram os seus filhos e as suas filhas. Então, quando os judeus regressam da Babilônia e contemplam aquela miscigenação, eles então vão considerar os samaritanos como infiéis à pátria, como homens que transgrediram o mandamento divino. E desde então, a relação entre judeus e samaritanos é uma relação de ódio, de hostilidade. Você lembra de João capítulo 4, quando Jesus vai até a fonte de Jacó e pede água? A mulher diz: como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? E lá entre parênteses está: porque judeus e samaritanos não se falavam. Você lembra de Lucas capítulo 9, versículo 53, Jesus manda os discípulos ir a Samaria, lhe preparar pousada, e o texto diz que os samaritanos não os receberam, porque o seu aspecto, a sua aparência, era de quem vinha de Jerusalém. Então, os judeus da época de Jesus, eles tratavam o próximo como aqueles que pertenciam à aliança de Deus com Abraão. O próximo para eles eram aqueles que de fato pertenciam ao seu ciclo social, à sua religião, aqueles que de fato estavam com eles nas sinagogas. E Jesus vai usar essa ocasião para ensinar aquilo que eles estavam interpretando de maneira equivocada. O que eu devo fazer para herdar a vida eterna? O que o mandamento diz? Ame o Senhor, coração, alma e forças, e o próximo como a ti mesmo. Isso, faz isso e viverás. Mas quem é o meu próximo? Perguntou o doutor da lei. E isso faz com que Jesus conte uma ilustração, dizendo: um homem descia de Jerusalém para Jericó, e este homem no caminho foi surpreendido por salteadores, por bandidos, que pegaram tudo o que ele possuía, espancaram-o e deixaram ele desmaiado como se estivesse morto. Aí Jesus diz: ocasionalmente descia um sacerdote, e quando o sacerdote olhou para aquele homem caído, ferido, machucado, ensanguentado, ao invés de ser misericordioso, ao invés de ajudar, de se compadecer com a situação daquele homem ferido, aquele religioso fingiu que não viu nada e passou. E logo em seguida desceu um levita, que contemplou o mesmo cenário, que viu a mesma situação, um homem ferido, machucado, precisando de ajuda. Aquele homem que, assim como o sacerdote era religioso, prestava serviço ao templo, ele deveria ter feito algo, mas ele também ignorou a situação. Jesus mostra dois homens que pertenciam
ao círculo religioso daquele doutor da lei, mas ambos desprezaram a necessidade daquele homem humilhado, daquele homem ferido, daquele homem machucado, e ao invés de lhe estenderem a mão e lhe oferecerem socorro, desprezaram a sua necessidade. E aí Jesus conta que veio um terceiro homem, e este era samaritano, ou seja, odiado pela religião judaica, desprezado pelos escribas e fariseus, considerado imoral, impuro, indigno da salvação, digno de condenação. Mas o samaritano, quando viu aquele homem caído, ferido, ensanguentado, machucado, precisando de ajuda, ele teve compaixão. Então ele decide parar, passar azeite nas feridas daquele homem, colocou o homem na sua cavalgadura, levou aquele homem para uma estalagem, pagou o preço e ainda diz: olha, se tiver algum custo a mais, eu vou pagar quando eu voltar. E aí Jesus conclui essa parábola e faz uma pergunta ao doutor da lei. Olha o que está escrito aqui em Lucas capítulo 10, versículo 36, está escrito assim: qual, pois, destes três te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? Aí, versículo 37, e ele disse: o que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus: vai e faz da mesma maneira. Ou seja, não importa se o cara pertence ao grupo de pessoas que você frequenta, convive. O que Jesus está querendo ensinar? A questão não é a religião, a questão não é o conjunto de princípios. O dever de fazer o bem é para todas as pessoas que conhecem a Deus, que tem por dever usar de misericórdia para com os outros, independente de qual seja a sua crença, ainda que seja considerado inimigo, porque essa que é a questão. Ou seja, eles olhavam para a lei, pegavam aquilo que interessavam e criavam uma regra: se você amar o seu próximo, você vai declarar ódio ao seu inimigo. Mas a própria lei, se você voltar aqui para Êxodo capítulo de número 23, vai comigo até lá. Observe o que está escrito no versículo de número 4, e perceba que na lei já havia ordens da parte de Deus para que o homem amasse o seu inimigo, o seu oponente. Você deve entender que esse amor não é um amor movido à emoção, não é um amor sentimental, mas é uma disposição habitual de fazer o bem. O amor é um sentimento que predispõe alguém a desejar o bem do outro. 1 João capítulo 3, versículo 16 e 18 diz assim: filhinhos, não amemos por palavras nem por línguas, mas por obra e em verdade. Ou seja, o amor é manifesto através das ações, e isso era ensinado desde o Antigo Testamento. Então olha que interessante, livro do Êxodo capítulo 23, versículo de número 4, está escrito assim: se encontrares o boi do teu inimigo, ou o seu jumento desgarrado, sem falta lhe reconduzirás. Você está andando por aí, você sabe que o seu inimigo está angustiado, ele teve um prejuízo financeiro, porque um boi se desgarrou e fugiu, um jumento saiu dos seus cuidados e se perdeu, ele está desesperado. Se porventura você encontrar este bem que o teu inimigo perdeu, leva de volta para ele, ajuda ele, conduz aquele jumento a ele, ou aquele boi a ele. Olha o versículo de número 5: se vires o jumento daquele que te odeia,
deitado debaixo da sua carga, deixará, pois, de ajudá-lo? Certamente o ajudarás juntamente com ele. Ou seja, você percebeu que aquele jumento do seu amigo tinha uma carga tão pesada que ele não suportou, e então ele arriou, ele caiu. E aí você percebe que o teu inimigo está ali, fazendo de tudo para tentar erguer aquele jumento, para prosseguir viagem, e você contemplou a situação. Você não vai ajudar? Essa que é a pergunta. Ele não suportou aquela carga, então ele travou, caiu. E aí o seu inimigo está lá, suando, se esforçando para tentar erguer aquela carga, estruturar seu jumento e prosseguir. E aí você viu tudo. Você não vai ajudar? Aí talvez você pense: pastor, graças a Deus meu inimigo nem jumento tem. Pastor, graças a Deus eu não tenho nenhum inimigo que tem boi. Beleza, mas você está voltando para casa num dia de chuva. Aí você olha aquela pessoa que te odeia, está com o carro parado, pneu furado e não sabe trocar. Entendeu? E você sabe que pode fazer alguma coisa para ajudar. Está lá a mulher que cuida da vida de todo mundo na região, que fala mal de você, que te critica o tempo todo. Aí você está passando de carro e está vendo aquela mulher se arrastando com sacola pesada da feira. Não dá para dar uma carona? Não dá para ajudar? É mais ou menos isso que a palavra está querendo ensinar. Agora vai comigo para Provérbios capítulo 25. Provérbios capítulo 25. Veja o que está escrito no versículo 21. Na semana passada, nós entendemos que Jesus estava nos ensinando a não buscar vingança, a não retribuir o mal que recebemos com a mesma maldade. Falaram mal, criticaram, fizeram mal, trouxeram danos, prejuízos, releva. Agora Jesus está ensinando uma lição ainda mais intensa. Qual? Ame essas pessoas que te fazem mal. Retribua a maldade que você recebe fazendo o bem. Eu estudava o livro do D.A. Carson acerca do Sermão do Monte, e ele disse algo que entrou na minha mente. Ele disse assim, pagar um bem com um mal é diabólico. Pagar um bem com um bem é humano. Pagar o mal com um bem é divino. Ou seja, você recebe o mal, mas ao invés de retribuir o mal, você faz o bem. Olha o que está escrito em Provérbios capítulo 25, versículo de número 21, diz assim: se o que te aborrece tiver fome, dá-lhe pão para comer, e se tiver sede, dá-lhe água para beber, porque assim brasas lhe amontoarás sobre a cabeça, e o Senhor te recompensará. Olha que lição: se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se o teu inimigo tiver sede, sacia a sede dele. Ou seja, a pessoa te fez mal, te prejudicou. Olha como isso é um combate contra a nossa natureza. Presta atenção nisso. As pessoas que nos fazem mal, normalmente, é as pessoas que a gente mais quer que quebra a cara. Eu perdi o emprego, pastor, por causa de fofoca daquela pessoa. Agora ela está desempregada. Bem feito, aqui se faz, aqui se paga. Não é assim que a gente pensa? Só eu sei como foi difícil para mim suportar isso. E aí quando a gente vê a pessoa que nos fez o mal sofrer, se dar mal, dá aquela sensação de alegria, ainda que seja lá no fundo do fundo do fundo do fundo.
E a ideia de Jesus é justamente confrontar isso. Eu disse aqui na reunião da manhã, que algum tempo atrás eu ouvi algumas coisas que me entristeceu profundamente. Mas sabe aquela coisa que você ouve de ficar arrasado? Eu senti uma tristeza fora do comum. Falei, meu Deus, eu nunca mais senti isso. Mas depois eu parei para pensar. Eu não poderia estar sentindo essas coisas. Eu não deveria permitir que isso mexesse tanto comigo. Por quê? Porque tudo que Jesus ensina no Sermão do Monte tem a finalidade de matar o nosso eu. E se o nosso eu de fato está sepultado, nada poderia mexer tanto com o nosso emocional, como algo que parte de alguém que muitas vezes não gosta da gente. Então eu orei falando, Deus, eu não aceito isso. A partir de então, as coisas mudaram. Olha o que o texto está dizendo. Se o teu inimigo tiver fome, faça alguma coisa para melhorar a vida dele. Se o teu inimigo tem sede, você pode fazer alguma coisa para livrá-lo dessa sede. Agora a questão passa a ser a seguinte: então quem é o nosso inimigo? Vamos voltar lá para o Sermão do Monte, Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5, vamos ler de novo o 43. Está escrito assim: ouvistes que foi dito, amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos. Agora, quem são eles? Os que vos maldizem, os que vos odeiam, os que vos maltratam e os que vos perseguem. Quem são os seus inimigos? Aqueles que te odeiam, aqueles que te maltratam, aqueles que te perseguem, aqueles que falam mal de você. E qual é a lição que Jesus está ensinando? Busque vingança, pague na mesma moeda, não leve desaforo para casa, não deixa barato não. O que Jesus está dizendo? Ame essas pessoas. Estão falando mal de você? Fale bem delas. Difícil, não é? O que a gente sente quando alguém fala mal da gente? O que a maioria das pessoas fazem? Vão para o status do WhatsApp, vão para o Twitter, vão para o Facebook. Olha o que Jesus ensina: falem bem dessas pessoas. Estão te maltratando, estão ferindo a sua reputação. Olha a instrução que Jesus dá: orem por elas. E perceba uma coisa: o fato de você orar por alguém que te odeia, por alguém que te persegue, por alguém que te maltrata, isso vai servir como um antídoto que vai combater qualquer sentimento de repúdio contra essa pessoa. Porque quando você ora por alguém, é natural que o alvo da sua oração comece a fazer com que você deseje o bem para essa pessoa. E se você deseja o bem para esta pessoa que você ora, naturalmente você começa a fazer o bem para ela. É isso que Jesus está ensinando, gente. Orem. Aquele vizinho folgado, que joga o lixo na sua porta, aquela pessoa que fica o tempo todo perturbando a sua vida, falando mal dos seus filhos, aquela pessoa que tanto quer te prejudicar no trabalho, aquela pessoa que te roubou e te deixou com um prejuízo incalculável, aquela pessoa que um dia estragou a sua reputação no trabalho, destruiu a sua índole. Então, é por essa pessoa que você tem que orar, desejando bem para ela, e ainda mais, fazendo bem para ela. Mas isso é para crente, irmão. O negócio é sério, cara.
Olha o nosso exemplo: curou muitos, os paralíticos andaram, os cegos enxergaram, os leprosos foram limpos, mortos ressuscitaram. Mas ele foi acusado, julgado injustamente, condenado, pendurado no madeiro. Em Lucas capítulo 23, versículo 34, diz o texto que as pessoas olhavam para ele e desdenhavam, dizendo: salvou a muitos, mas não podem se salvar. Fez tantos milagres, se tu és o Messias, desce daí. E o que Jesus faz? Ora dizendo: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Jesus está fazendo o quê? Orando por aqueles que falam mal dele, orando por aqueles que vos maltratam, orando por aqueles que levantaram calúnia, exatamente como Estevão faz em Atos capítulo 7, lá no final, quando rangiam os dentes contra ele, quando jogaram pedras nele. Diz o texto que Estevão orou dizendo: Senhor, receba o meu espírito, não lhes imputes este pecado. Um exercício para a nossa fé. Enquanto você ouve esta pregação, certamente o Senhor remeteu a sua mente aquelas pessoas que você sabe que é oposição, que te maltrata, que fala mal de você, que te persegue, e a sua missão é orar por ela, desejar o bem dela e fazer o bem a ela. Jesus está dizendo isso, e observe o que ele vai dizer no versículo de número 45: para que sejais filhos do Pai que estás nos céus. Isso não te faz lembrar de alguma coisa? Como é que é? Então me fazem mal, eu faço bem? Então eles querem guerra e eu tenho que promover a paz? Então eu tenho que buscar a união enquanto eles querem discórdia? Volta para o versículo de número 9, Mateus capítulo 5, versículo 9: bem-aventurados os pacificadores. Por quê? Porque eles serão chamados filhos de Deus. Olha o que Jesus diz: orem pelo que vos persegue, falem bem dos que falam mal de vocês, façam bem aos que vos maltratam, para que sejais filhos de Deus. Ou seja, para que vocês façam assim como o vosso Pai faz. Meu Deus, você tem que parar agora e pensar no seguinte: o motivo pelo qual eu devo orar pelo meu inimigo, o motivo pelo qual eu devo falar bem dele, o motivo pelo qual eu devo desejar o bem a ele e fazer o bem a ele, é muito simples. Eu não quero mais que ele seja o meu inimigo, e vai ser fazendo o bem que eu vou trazer ele, para que ele experimente da mesma graça que um dia eu experimentei e deixei de ser inimigo de Deus. Por isso que Jesus usa o Pai como exemplo, presta atenção nisso. Há algum tempo atrás nós éramos inimigos de Deus, porque insultávamos a Deus com os nossos pecados, não acreditávamos. E o que Deus fez? Deus promoveu a reconciliação entre nós e Ele, através de Jesus Cristo. Olha o que está escrito na carta de Paulo aos Romanos capítulo 5, rapidinho, vai lá, Romanos capítulo 5, versículo 8, porque talvez a pessoa pense assim: não, pastor, sabe, eu sou assim, eu pago para não entrar na briga, mas quando eu entro eu pago para não sair. Pastor, comigo é assim, bateu, levou, eu não levo desaforo para casa, pastor. Isso é uma besteira, porque se Deus agisse como você estava perdido, cara. Olha como é que Deus age, Romanos capítulo 5, versículo 8: mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo,
muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, sendo inimigos, por que nós éramos inimigos? Porque Tiago 4,4 diz que a amizade do mundo é inimizade contra Deus. Porque Romanos 8,7 diz que a inclinação da carne é inimizade contra Deus. Porque 1 João 2,15 diz: se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então por que nós éramos inimigos de Deus? Porque nós éramos governados pelas nossas paixões. Porque nós éramos governados pelo pecado, fumávamos, bebíamos, cheirávamos, prostituíamos, adulterávamos e tantas outras coisas, que nos manteve distante de Deus, portanto, éramos inimigos de Deus. Mas o que Deus fez? Versículo 10: porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus, pela morte do seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vinda. E não somente isso, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Como é que Deus tratou os seus inimigos? Trazendo para perto de si. Como? Fazendo bem a eles, oferecendo o que eles não mereciam. Você merece a ira, você merece a morte, mas eu te entrego o que eu tenho de melhor. O que? O meu filho. Para quê? Para te reconciliar comigo através do seu sangue. Por isso que Jesus está dizendo: ame os seus inimigos, para que vocês sejam como o Pai. Quem são os pacificadores? Aqueles que promovem a paz. Pastor, mas você não sabe o que eu estou passando, você não sabe como tem sido difícil, não sabe como eu tenho sido injustiçado. Meu irmão, pode ter certeza que o que nós fazíamos contra Deus é muito pior do que o que estão fazendo com você. Aí Jesus vai dar mais um exemplo. Volta lá para Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5. Deus age assim. Você lembra que Paulo diz em Efésios capítulo 5, versículo 1: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Nós temos que imitar a Deus. O que Deus faz com seus inimigos? Deus vai lá e oferece um sacrifício por eles. Para quê? Para reconciliá-los consigo mesmo. Então eu olho para o meu inimigo, por mais que ele me insulte, por mais que ele me maltrate, por mais que ele fale mal de mim, por mais que ele me critique, eu tenho que olhar para ele e entender que ele precisa entender ou conhecer aquilo que está em mim. E a minha maior pregação é o meu testemunho de vida. O meu dever é trazê-lo para perto. O meu dever é promover a reconciliação entre ele e Deus. Então Jesus diz isso, ele usa um exemplo. Olha o que está escrito aqui no versículo de número 45. Mateus 5, 45. Para que sejais filhos do Pai que está nos céus, porque faz que o seu sol, o sol de quem? De Deus, se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Como assim? A Bíblia diz em Eclesiastes 9:2 que tudo se sucede igualmente para todos. O sol que brilha para o justo, brilha para o ímpio também, sim ou não? A chuva que abençoa o justo, abençoa o ímpio também. É aquilo que os teólogos chamam de graça comum. O benefício que Deus oferece para os salvos e os não salvos. O benefício que Deus oferece àqueles que foram justificados e não foram justificados. O salvo, o servo de Deus, pode trabalhar, crescer, prosperar e ser abençoado. Um ateu que não reconhece a Deus, que não acredita em Deus, ele pode trabalhar, crescer, prosperar e ser abençoado. Por quem? Por Deus, que faz com que o seu sol brilhe sobre os justos, sobre o injusto. O que Jesus está querendo mostrar com isso? Que até aqueles que não acreditam em Deus são abençoados por Ele. O que Jesus está querendo mostrar? Que para fazer o bem, Deus não fez acepção de pessoas. Por isso que na sequência do texto ele vai dizer: se você fazer o bem para aquele que gosta de você, que benefício tem nisso? Se você disser que ama
aquele que diz que te ama, que virtude tem nisso? Você pode escolher qualquer um irmão aqui e fazer o bem para ele, que virtude tem nisso? Isso é uma obrigação nossa. Então Jesus vai usar este exemplo: olha, o sol que é de Deus, brilha para os amigos de Deus, para os salvos, e para os inimigos de Deus, para os perdidos. Ou você já viu o sol iluminar o crente, e o não crente está na sombra, porque não tem sol para ele? Ou você já viu chover na casa do crente, e o vizinho que mora ao lado, que não é crente, não tem chuva lá, está seca, uma estiagem? Não. Olha o outro exemplo que Jesus dá, veja o versículo de número 46: pois, se amardes os que vos amam, que recompensa tereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os publicanos também assim? Mais uma vez, na mesma perícope, no mesmo texto, na mesma explicação, Jesus usa outra vez aqueles que eram odiados pelos judeus. Ou seja, um publicano, e os publicanos eram judeus, que também eram considerados traidores da pátria, porque eles prestavam serviços ao Império Romano. Então o acordo que eles tinham com o Império era o seguinte: eles cobravam as taxas e o excedente era deles. Então, se a taxa era X, eles cobravam 2x ou 3x para ficar com excedente. Eles se corrompiam contra a própria nação. E Jesus vai usar esses caras para dizer: até os publicanos, que são considerados indecentes, imorais, traidores da nação, até eles fazem o bem para aqueles que eles conhecem. Até eles podem amar aquele que os ama. E o interessante é que quem escreveu isso era exatamente um ex-publicano. O que Jesus está querendo ensinar com isso? Nós precisamos aprender a nos relacionarmos justamente com aqueles que nos oferecem oposição, com aqueles que desejam o nosso mal. E irmãos, o que Jesus diz no versículo de número 48, vai servir como conclusão acerca de tudo que nós ouvimos desde outubro até agora. Porque olha o que Jesus diz no versículo 48: sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Aí eu falei: meu Deus, como é que pode um negócio desse? Sede, pois, perfeitos. Alguém aqui é perfeito? Não. E então eu fui investigar o original grego, e este sede, pois, perfeitos, se traduz sede, pois, maduros, ou sede, pois, adultos. E aí você entende que ser pacificador, misericordioso, limpo de coração, ter fome e sede de justiça, ser uma pessoa que se compadece da necessidade dos outros, é luz, é sal. Ela entendeu que para matar não precisa atentar contra a vida, basta nutrir o ódio. Para adulterar não precisa acontecer uma conjunção carnal, mas basta pensar. A pessoa entende que ela não deve buscar vingança contra o seu oponente, ao contrário, ela deve amar como Jesus os amou. Isso tudo se resume na questão da maturidade espiritual. Isso não é para meninos, não é para qualquer um. Olha como é que Jesus pega tudo que ele falou até então e resume num versículo só: sede, pois, maduros, sede, pois, adultos. Por que Jesus está dizendo isso? Porque a grande maioria das pessoas
que estão nas igrejas, que ouvem o Evangelho, não tem maturidade. Quando você olha para as cartas de Paulo, você vai perceber que o que mais era exigido das igrejas, nos períodos de crise, era maturidade. Eu vou te dar 3 exemplos. Primeiro, a igreja de Corinto. Você sabe que a igreja de Corinto, ela vivia um período caótico por causa da influência dos judaizantes. Então Paulo escreve aos coríntios para dar instruções, por exemplo, acerca da ceia. Paulo escreve aos coríntios, por exemplo, na segunda carta, capítulo 10, para repreendê-los, porque eles se comparavam com os outros. E no capítulo 14 da primeira carta, ele fala da questão da ordem no culto. Porque haviam alguns que falavam em línguas estrangeiras. E estes alguns, eles se sentiam superiores aos que não falavam. Então Paulo vai dizer, olha, se não houver intérprete, então que fique calado. E em 1 Coríntios capítulo 14, vai comigo até lá, para você entender um pouco sobre maturidade. Ele usa uma figura de linguagem, para mostrar que a igreja de Corinto se comportava como pessoas que não têm maturidade. Viviam um tumulto sem necessidade nenhuma. Vou dar um exemplo, 1 Coríntios capítulo 14, versículo de número 19, diz assim: todavia eu, Paulo, quero falar na igreja 5 palavras da minha própria inteligência. Mas para quê, Paulo? Para que possa também instruir os outros, do que 10.000 palavras em língua desconhecida. O que Paulo está falando? Gente, eu prefiro falar 5 palavrinhas que vocês possam entender, do que falar 10.000 palavras, uma pregação inteira, usando uma fonética, uma linguagem que ninguém entenda. Então o que Paulo está falando? É muito melhor, da minha inteligência, falar 5 palavras, do que falar 10.000 palavras que ninguém entende. E aí, olha o que está escrito no versículo 20: irmãos, não sejais meninos no entendimento, mas sede meninos na malícia, e adultos no entendimento. Não se comportem como meninos, como gente que não tem maturidade, mas como adultos, como pessoas maduras. Por que Paulo está dizendo isso? Por causa da indecência, ou da falta de ordem que tinha no culto em Corinto. E o termo que ele usa aqui é o mesmo que Jesus usa lá em Mateus 5,48. Olha mais um exemplo, Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4. Veja o que está escrito no versículo de número 12. Efésios 4,12 diz assim: querendo o aperfeiçoamento dos santos, o aprimoramento, o desenvolvimento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Ou seja, presta atenção nisso aqui, tudo que Deus me dá acerca de dons espirituais, ou tudo que Deus compartilha com você acerca de dons espirituais, não é para benefício próprio, mas é para a edificação do corpo de Cristo, que é a igreja. Deus nunca deu habilidade para ninguém se vangloriar dela. Então, Paulo está querendo mostrar, assim como lá em 1 Coríntios, do capítulo 11, o capítulo 12, 13 e 14, é o mesmo assunto aqui. Olha o versículo 13: até que todos cheguemos à unidade da fé, e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. A varão perfeito. Jesus não disse: sede perfeito como vosso Pai é perfeito. O que está falando aqui? Maturidade. Irmãos, quando eu tenho lá em casa o Augustus, ele tem 40 dias, e o Augusto só bebe leite materno, porque é o que ele precisa no momento.
até um período da sua vida, ele só vai poder tomar daquele leite, mas daqui a um tempo, aquele leite não será mais o suficiente para ele. Então a gente tem que adicionar frutas, legumes, aquelas papinhas, e conforme ele vai crescendo, aí entra o arroz, o feijão, até chegar no churrasco. Diga glória a Deus. Até chegar num alimento mais forte, que todo ser humano precisa para ter saúde física, ok? E na nossa fé, nós não podemos ficar a vida inteira no leite, porque leite é para menino, leite é para criança, é para quem ainda não amadureceu. Vai comigo aqui para a carta aos Hebreus, capítulo 13, Hebreus capítulo 13, observe o que está escrito, Hebreus capítulo 5, melhor dizendo, o versículo 5 é o 13, está escrito assim, observe, porque, não, vamos ler o 12 para a gente entender o 13, porque, devendo já ser mestres pelo tempo, olha o que o escritor está dizendo, o tempo que passou, vocês deveriam estar ensinando, pelo tempo, vocês deveriam ter evoluído, crescido, pelo tempo, vocês deveriam estar um estágio acima, mais maduros, pelo tempo, vocês deveriam ser melhores, porque devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos da palavra de Deus, das palavras de Deus. Ou seja, olha, o tempo passou, vocês estão há 10 anos na igreja, estão há 15 anos, vocês poderiam ser mestres, vocês poderiam ensinar, pregar, mas eu tenho que falar com vocês o beabá do evangelho. Eu tenho que falar com vocês da mesma maneira que eu falo a um menino, a uma criança. Olha a queixa que ele está fazendo, versículo de número 12, continuando, e vos haveis feito tais que necessitais de leite e não de sólido mantimento. Ou seja, mesmo o tempo tendo passado, vocês ainda não estão preparados para um alimento sólido, mas ainda eu tenho que alimentar vocês com leite. Entendeu? Imagine uma pessoa com 20 anos mamando a mamadeira, porque não amadureceu, porque ainda não está preparado para receber o alimento sólido, ele não tem maturidade nenhuma, ele tem 10 anos servindo a Deus, mas ele nunca se libertou da pornografia, nunca deixou de falar palavrão, nunca deixou de se relacionar com as obras infrutuosas das trevas. Aí você vai falar com ele, você não pode usar uma linguagem de gente madura, você tem que ir no Gugu Dadá da fé, você tem que ir no leite, porque ele não amadureceu. Olha o versículo de número 13, porque qualquer que ainda se alimenta de leite, não está experimentando da palavra da justiça, porque é menino. Mas o mantimento sólido é para os maduros, os quais em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto bem quanto mal. Quando Jesus está dizendo, sede pois perfeitos, ele está dizendo, olha, tenham maturidade, sejam maduros na fé, cresçam como servos de Deus, procurem se aperfeiçoar na obra de Deus, procurem agir como pessoas que aprenderam o Evangelho, que vivem o Evangelho, que ouvem o Evangelho, e que foram transformados dia após dia, exercitando a prática da fé diariamente.
Sede perfeitos como vosso Pai é perfeito. Como é que o Pai é misericordioso? Como é que o Pai é santo? Como é que o Pai é justo? Como é que o Pai é? O Pai é aquele que se compadece com a necessidade dos outros. E nós precisamos encontrar em Deus maturidade para lidar com todas as pessoas que desejam o nosso mal. É isso que Jesus está ensinando. Aí você pensa, não, então você tem que voltar para o leite. Porque a ideia de Jesus ao dizer todas essas coisas, aliás, desde o que nós demos lá no versículo 3, é justamente amadurecer os seus ouvintes. Tem coisas na nossa vida, irmão, que nós já não poderíamos mais estar passando. Existem situações que nós já temos que ter maturidade suficiente para ir lá, botar a cara e resolver. E não ficar ligando para o pastor toda hora para falar que alguém falou mal, virou a cara e chorar que nem criança. Ou então nós não estamos aprendendo nada. Aí você tem que parar e pensar, será que eu sou maduro? O tempo passou, beleza, o tempo passou. O que mudou na sua fé de 10 anos para cá? O que você evoluiu em termos de crescimento? Será que você amadureceu nesse tempo? Não? Então, eu acho que não é falta de mantimento. Então Jesus vai ensinar isso. Olha, amem os vossos inimigos. Estão falando mal de você? Falem bem. Te desejam mal? Desejam bem. Estão fazendo mal? Façam bem. Teu inimigo tem fome? Dá de comer a ele. Tem sede? Dá de beber. Para que vocês mostrem que vocês são filhos de Deus. Porque Deus, Ele faz com que o seu sol brilhe sobre os justos e os injustos. Que a chuva venha sobre os salvos e não salvos. Porque dar paz do Senhor por mão na igreja é normal. Agora o negócio é dar bom dia para aquele vizinho perturbado. O negócio é ir lá e perguntar se está tudo bem para aquele que te deseja o mal. É isso que Jesus está nos ensinando. Mas qual a finalidade disso tudo? É mostrar para aqueles que nos odeiam que nós fomos alcançados e resgatados pelo amor de Deus. E esse mesmo amor que habita em nós é suficiente para que eles saiam das trevas e venham experimentar a mesma graça que um dia nos alcançou. Vamos ficar todos de pé, por favor.